Boa noite, meu nome é Valdirene, sou professora de Biologia da Escola Pedro Tax e essa aula é direcionada para os primeiros termos A, B e C do ensino de jovens e adultos. A gente vai falar um pouco aqui sobre pandemia e mudanças climáticas, tá? Iniciando com cuidado com as informações falsas. Tá? Então, existem muitas informações falsas que rolam aí na internet, não só sobre a Covid, mas sobre várias coisas, tá? Então, aqui existem algumas dessas informações, tá? Que eu quero que vocês deem uma olhada. Por exemplo, pessoas de todas as idades podem ser infectadas pelo coronavírus, tá? Idosos e pessoas com enfermidades pré-existentes, como asma, diabetes, podem ser mais vulneráveis, tá? Então, isso é certo. O coronavírus pode ser transmitido em área com climas quentes e úmidos também, então não é só em lugar frio, tá? Coronavírus não é transmitido por picada de mosquito, então se receber alguma coisa parecida é fake news. Cuidado com as fake news. Secador de mão não é eficaz para matar o coronavírus. A gente vai ver lá que o sabão é o mais eficaz. Pulverizar ou passar álcool ou cloro em todo o corpo não matará o vírus, já que entraram no seu corpo. Então, se o vírus entrou na tua boca, não adianta passar álcool no pé, que não vai adiantar nada. Você tem que passar o álcool na mão antes de colocar ela na boca. A partir do momento, se você tem o vírus e colocou a mão na boca, o vírus vai entrar no seu corpo, tá? Então, a partir do momento que ele está lá dentro, não adianta passar mais nada. Não há evidências de que lavar o nariz com soro fisiológico proteja as pessoas da infecção. Tem gente aí se matando de passar água com sal, com vinagre. Não tem nada efetivo, nada que mostre que isso vai evitar. Alho é saudável, mas não tem nenhuma evidência que ele vai te proteger do coronavírus. Então isso é uma fake news. A pessoa vai se entupir de alho aí, ela pode ter outros problemas, tá? Então tudo em excesso é perigoso. Antibiótico não funciona contra vírus. Antibiótico serve para bactéria. O que mata vírus são anticorpos, que são produzidos pelo nosso próprio corpo ou através de vacinas, que a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, tá bom? Então vamos lá. Aí tem uma atividadezinha, se você sabe se você já recebeu ou repassou alguma fake news. Qual? Quais podem ser as consequências da disseminação dessas notícias falsas? E aqui tem um site, e nesse site tem várias outras indicações aí de sites que vocês podem conferir se essa notícia é falsa ou verdadeira. Tá ok? Bom, aí vamos lá. Em 33 dias, o Brasil saltou de 10 mil para 40 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. Isso foi um dado do Ministério da Saúde, que até o dia 11/6 tinha um total de 40.919 óbitos. Uma média aí de 1.239 mortes nas últimas 24 horas. Então, passou-se 52 dias da primeira morte para que o país chegasse ao marco de 10 mil óbitos, certo? E aí agora a gente está com 40 mil óbitos. Bom, temos aqui um gráfico, tá? Dos casos oficiais de Covid-19 no Brasil, para vocês observarem o crescimento aí. Então, a partir do dia 23 de fevereiro, nenhum caso. Lá em março, primeiro caso. Olha como isso está aumentando e continua aumentando. Atualmente, o Ministério da Saúde mudou a forma de contar esses mortos. Isso é uma forma de mascarar, né? Porque aí aqueles exames, por exemplo, a pessoa morreu hoje e o exame não saiu hoje, vai sair amanhã. Isso não é mais contabilizado, tá? Então, isso, só o Brasil está fazendo isso. E isso prejudica muito qualquer trabalho que possa ser feito para prevenir e tentar melhorias com relação à doença. Aí tem uma atividadezinha para você observar o gráfico e analisar os noticiários e relatar. Na sua opinião, por que os números de óbitos e de casos aumentaram dessa forma? Pense nas suas atitudes, no bairro,
na cidade, no país como um todo. O que precisa ser feito? Será que as pessoas estão realmente obedecendo uma quarentena? Será que todo mundo que pode ficar em casa está ficando em casa ou está passeando por aí? A gente está vendo os casos aumentarem, agora familiares doentes, pessoas morrendo. Até quando as pessoas vão perceber que o isolamento, por enquanto, é a melhor alternativa? É nesse sentido que eu quero que vocês façam isso no caderno de vocês, tá bom? E aí agora a gente vai falar, a gente já falou bastante de coronavírus na sala de aula, né? Então estou retomando aqui com um novo assunto. Como o nosso assunto é meio ambiente, vamos falar um pouco qual é a relação das mudanças climáticas com a destruição da flora que pode surgir as pandemias, tá? Essa é uma reportagem eu tirei como base do Correio Brasiliense, dia 26 de abril. Bom, a intensificação das mudanças climáticas e o aumento da proximidade entre seres humanos e animais selvagens podem facilitar a disseminação de vírus tão letais quanto o novo coronavírus, alertam pesquisas recentes e especialistas. A Covid-19 fez o mundo parar em níveis diferentes que nós nunca vimos. Já tivemos outras pandemias mundiais que foram muito parecidas, né? A gripe espanhola, que na verdade não surgiu na Espanha, mas levou esse nome porque o primeiro caso que começou a disseminar de uma forma maior foi na Espanha, tá? Matou 1/3 da população mundial, tá? Então, essas pandemias são comuns. O Covid-19 não vai ser a última, tá? E qual é a principal questão? O desmatamento e as relações desarmônicas que acontecem entre o homem e o meio ambiente. A caça predatória, mudança climática pode ser um gatilho para novas pandemias. E aí a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar sobre a Mata Atlântica, que é a mata que é pertencente aqui ao nosso estado, tá? Se eu fosse falar de Amazônia, de Cerrado, de Caatinga, não daria tempo, tá? Seria muito mais tempo. Então, eu vou falar da Mata Atlântica, mas o desmatamento em qualquer bioma pode provocar riscos para a humanidade. Tá? Então, olha só o desmatamento aqui, ó. Esses gráficos mostram uma mata original aqui, né? Da Mata Atlântica. E o que sobrou ali em 2007. Então, Mata Atlântica em 1500 e Mata Atlântica em 2007. E aí vamos pensar, quando é que começou o desmatamento aqui no Brasil? Foi agora? Não, minha gente, ali, a partir do momento em que o Brasil foi invadido pelos portugueses, começou o desmatamento. E começou onde? Na Mata Atlântica. Porque eles chegaram aqui por navios e começaram a invadir a Mata Atlântica, começaram a invadir o interior, até chegar na Amazônia demorou um pouco mais. Por isso que a Amazônia ainda está mais preservada. Mas a Mata Atlântica praticamente desapareceu. Primeira coisa que eles fizeram foi extrair o pau-brasil, depois extração de minérios, depois com a colonização, aí já para o século XVIII, né, começou uma questão da colonização e o desmatamento para plantar café, plantar cana-de-açúcar. Então tudo isso destruiu a Mata Atlântica. E agora o crescimento populacional está terminando de destruir. Então as pessoas precisam de casa e aí começam a fazer invasões e invadir áreas florestadas. E aí agora a gente está tendo né, o que está restando da mata está acabando. Nós temos áreas preservadas de Mata Atlântica ainda, né? Então aqui um outro mapinha mostrando, olha só, hoje menos de 3% da mata original que existia, tá? Aqui um outro gráfico, olha só, a cobertura, né, do estado de São Paulo, olha como isso foi mudando aí ao longo do tempo, olha aqui, 1854, né, século XVII, século XVIII aqui, ó, avançando o desmatamento, olha aos poucos como esse desmatamento foi avançando, né? 1952 aí, né, século passado já a gente estava, e agora 1962, 73 e anos 2000.
Então, essas últimas 4 mapas aqui mostram o desmatamento provocado pela ação humana de moradia, principalmente. Moradia, criação de pasto, né? Então, vai criar pasto, pega a fazenda, desmata e acabou, né? Bota boi ali e você tem uma área desmatada. E essas florestas, ela tem uma função muito importante no clima, tá? Então, aqui, ó, outras evolução do desmatamento em São Paulo. Olha aqui como a gente percebe essas mudanças aqui da vegetação. Olha o que sobra, né? O que sobrou aqui em 1998, era 7%. Agora nós temos só 3% da floresta. Então, nesses últimos 30 anos, né, de devastação, a Mata Atlântica perdeu 1,9 milhões de hectares, tá? Restando pouco mais de 12% aí dessa mata que existia. E essa mata que ainda existe da Floresta Atlântica é a mata que está preservada nos parques e reservas. Então, o que ainda tem é o que está preservado em parques e reservas. E, infelizmente, as novas deliberações do Ministério do Meio Ambiente, elas estão vindo para destruir o que sobra. Então, se um fazendeiro ele tem multas com relação ao desmatamento, essas multas estão canceladas, ou seja, o cara pode desmatar mais. Então, aquela declaração de passar a boiada, aquilo está falando o quê que o ministro fez? Que vamos passar a boiada, vamos aprovar tudo quanto é legislação, enquanto o pessoal está pensando em Covid, menos o governo federal, né? Porque a gente não vê a ação do governo federal efetiva, tá? O desmatamento está acontecendo na Amazônia, aqui na Mata Atlântica, certo? Então, redução de espaços florestados. Bom, nos últimos 2 anos, o desmatamento na Mata Atlântica, que vinha caindo aí nos últimos 10 anos, voltou a aumentar. 27%. Por que será? Porque se você tem uma lei que defende que o dono de fazenda ele pode desmatar, que ele não vai ser multado, ele vai desmatar. Certo? Então, a ciência está mostrando que isso é muito perigoso. E esse desmatamento, ele pode levar a pandemias, porque esses animais estão perdendo o seu hábitat, certo? A gente está vendo aí surgimento de doenças, né, de novas doenças aí, vou falar mais para frente disso também. Então, quando a gente conserva o meio ambiente, o que a gente vai ter? A gente vai ter um equilíbrio. Lembra lá quando a gente falou da cadeia alimentar, da teia alimentar? Se essa teia alimentar ela sofre um desequilíbrio, tudo vai desequilibrar. E aí, a proteção que a floresta pode dar, a gente já não vai ter mais. Então, manter a biodiversidade, isso é uma forma de garantir um bom ecossistema e garantir também a saúde do meio ambiente e da população, tá? Então, isso aqui é para vocês estarem observando depois, né, algumas medidas que podem ser tomadas, tá? Então, reconectar essas matas nativas, infelizmente, com o aumento do desmatamento, isso vai ser quase que impossível, tá? Criar hábitats perdidos, então a recriação de áreas florestadas, isso pode aumentar a chance de a gente ter um clima melhor, tá bom? Então, o que pode acontecer, né? Os animais selvagens, eles estão lá no hábitat dele. Quando você desmata, eles começam a invadir a cidade. É lógico, eles precisam de um ambiente. E aí, o ser humano começa a ter um contato maior com esses animais que estavam lá na floresta. Isso inclui morcego, primata, né? A gente teve problema aí dos macacos estarem não transmitindo, mas serem vetores da febre amarela, né? Eles não eram o culpado, quer dizer, né? Quem transmite na verdade era um mosquito, mas aí o primata pode passar a ser um vetor, passar para o ser humano, que vai passar a ser um vetor também do vírus, tá? E aí a gente está tendo agora o SARS, né? Que na verdade é o Covid, e várias outras doenças aí que podem estar provocando um aumento muito grande de pandemias que podem estar acontecendo. Bom, essa grande quantidade de espécies, esses vírus que são comuns nos animais, eles podem sofrer mutação.
E ele sofrendo uma mutação, ele pode se desenvolver em outras espécies, como aconteceu com o Covid, desenvolvendo na espécie humana também. E não é só isso, né? Nós tivemos aí outros vírus, Zika, dengue e febre amarela. Alguns estudos estão mostrando que o Zika vírus entrou no Brasil, é trazido de outros países também. Por que não virou uma pandemia? Porque a disseminação aconteceu de uma maneira menor, era pela picada do mosquito, não era de pessoa para pessoa, que é diferente do Covid, que a transmissão é muito mais intensa. Febre hemorrágica, que era a febre amarela, chikungunya também, uma nova doença, o sarampo, uma doença que está voltando, que era uma doença que praticamente não existia mais, né? Então aqui, ó, só para ilustrar, não vou estar falando de dengue, chikungunya e zika, porque a intenção aqui é falar dessas pandemias, dessas doenças que podem estar passando por conta dos desequilíbrios ambientais provocados pela própria espécie humana, tá? Então essas ondas de calor, elas podem provocar mudanças climáticas muito graves, tá? Vou falar um pouco aqui do efeito estufa. O efeito estufa ele é provocado pela alta concentração de gás carbônico na atmosfera. O efeito estufa é um efeito necessário, porém, com a grande emissão de gases do efeito estufa, ele fica contido aqui na nossa atmosfera. Então, é normal, o sol entra, os raios solares entram e eles saem. Só que quando você tem uma grande concentração de gás carbônico, cria uma estufa e esse gás, tá vendo o vermelho aqui? Ele não sai, ele fica na atmosfera. Isso gera mais calor. E esse calor vai aumentar a temperatura do planeta, certo? Então isso é uma consequência. Efeito estufa provoca mudanças climáticas, aumenta a temperatura da atmosfera, certo? Isso vai gerar aí um aquecimento global. Esse aquecimento global ele vai gerar novas pandemias no futuro, vocês podem ter certeza, além de também gerar mudanças climáticas, terremotos, ventanias, aqui no Brasil ciclones que a gente não tinha, né? Então tudo isso aí são efeitos das mudanças climáticas. Os terremotos eles acontecem, vou ratificar aqui, por conta de mudanças aí nas placas tectônicas, tá? Então, cada pessoa pode emitir até 1,6 toneladas de carbono por dia. E aí a gente tem a política dos 5 R's. O que cada pessoa pode fazer para tentar reduzir a emissão de gases estufa, né, de gás carbônico? Então, refletir sobre o que você consome, reutilizar materiais, evitar o desperdício, reduzir o consumo, reduzir o lixo, desperdiçar menos, economizar energia elétrica, economizar água, tudo isso contribui para que a gente diminua os gases estufa. E tentar reciclar, né, gente? Reciclar sempre, tá bom? Por hoje é só. Fiquem em casa e se cuidem.